Como sempre, a gente está muito aberto aqui, tá, a troca, então podem enviar perguntas, considerações ali pelo chat, ou pela própria ferramenta de perguntas e respostas aqui do Meet, né, clicando ali naquele botãozinho triângulo, quadrado e bolinha. Tá, e aproveitem bastante esse espaço, hoje o tema é FinOps, vou passar aí a palavra para o Lucas, que é o nosso consultor de GCP. Excelente, Maria, obrigado, viu? Pessoal, muito boa tarde, obrigado aí pela presença de todos, frisando aí o que a Maria falou, é para ser, né, uma sessão bem interativa, então nenhuma pergunta é esdrúxula demais, acho que todas as perguntas aí, elas super contribuem aí para o conhecimento e amadurecimento desse assunto para todo mundo, tá? Então, vamos lá. Obviamente, né, hoje, como o título da própria reunião já fala, a gente vai falar muito da estrutura de FinOps, tá? Então, é um assunto, né, que várias corporações aí, diversas corporações estão olhando para isso, tem um controle, né, de custos atrelado à operação de cloud, né, muito bem estruturado, com uma governança corporativa de alta qualidade, exatamente que a gente sabe como que é, né? Falando de cloud, se você não tiver um bom processo de gestão operacional, a gente pode perder aí um pouco o controle das coisas, tá? Então, hoje, né, vou estar com dois especialistas aí bem feras do time da QI, tá? O Marcos Gileno aí, que é nosso gerente de arquitetura, eu como consultor aí na estrutura de GCP, tá? Que você aí o mestre de cerimônias para fazer essa abertura e fechamento, e também vou estar com o Rodrigo aí, que é nosso analista, que vai fazer alguns processos demonstrativos bem interessantes aí, espero que vocês gostem bastante, tá? Aqui uma agenda mais sintetizada, só para a gente ter como referência aí, né, tudo que a gente vai abordar, tá? Então, eu fazendo esse processo de abertura, o Marcos vai assumir aqui já falando um pouco sobre os conceitos, né, um pouco do spoiler aí que eu adiantei, tá? O Rodrigo fazendo já um processo de demonstração mais na prática, até para ser mais tangível aí para todos vocês. Novamente, não hesitem aí, não existe pergunta boba, acho que todas as perguntas são super válidas, então tem aí o próprio chat, a própria funcionalidade de perguntas e respostas aí do Meeting, aproveitem esse momento, tá? E aí volto para fazer um encerramento aí, enfim, para a gente fechar esse ciclo de mais um workshop aí da série de Desvendando o Google Cloud, tá? Excelente. Passando rapidinho, né, para quem não conhece aí ainda, né, acho que muitas pessoas participaram de outras sessões também, mas aqui a né, tem se posicionado como facilitadora de inovação na nuvem, tá? Através de três principais pilares, né, tecnologia aí como referência, desde os nossos primórdios aí, a gente tem o Google como parceria, tá? A gente acredita muito também, né, que não adianta ter um ótimo parceiro de tecnologia se você não tiver pessoas qualificadas, treinadas, que tiram certificações aqui e investe muito, tá, nessas pessoas qualificadas para trazer as melhores práticas, metodologias e, obviamente, também as vivências de mercado com os nossas corporações clientes, tá? E também, né, tudo isso, se não tiver processos bem estabelecidos, acho que, né, conforme até falei, governança corporativa é um processo aqui dentro de FinOps, então a gente acredita muito em processos muito bem estabelecidos para tudo isso funcionar de uma forma prática e eficiente, tá? Atualmente a QI, né, está como especialista em dois pilares, tá? Todo o pilar de produtividade, colaboração e segurança, né, que por trás está aí a plataforma do Google Workspace, para os mais íntimos, o GWS, e onde a QI, né, já tirou a especialização de Work Transformation, que é, né, se você percorre aí todos os processos desde se tornar um especialista, ter cases de mercado, um processo de análise até Google Mundial, né, para você conseguir ser reconhecido como specialization, tá? Então, tudo que fala do processo de migração, implementação, processos de adoção, né, muito focado agora também em projetos de segurança, visando LGPD, está dentro desse pilar. E, obviamente, acho que mais foco aí da nossa conversa de hoje, até pela trilha, né, a parte de modernização, de infraestrutura, aplicações, serviços e foco também muito forte em dados, tá? Onde também a QI passou por esse processo, né, de tirar certificações, ser reconhecido aí como um especialista no processo de infraestrutura de cloud e migration também, tá? Excelente, vamos lá. Aqui só, né, para vocês terem uma noção aí, a QI já tem mais aí de 1.000 projetos entregues de sucesso em diversos pilares, né, de atuação aí dentro da indústria, tá? Então, só para vocês terem uma noção aí.
E o que é legal, né, a gente está com uma campanha também de assessment gratuito no ambiente de infraestrutura de vocês, tá? Então, basicamente, é um check-up aí, onde a gente analisa a infraestrutura dos clientes, que pode ser, né, desde uma análise mais de infra, aplicações e serviços, né, questões de segurança, performance, disponibilidade, evoluções em termos, né, de dados também, DR. Então, obviamente, né, está muito focado aí em estruturar e analisar sua infraestrutura, né, visando os processos de extrair o melhor, né, da cloud para fazer esses processos de evolução. Então, fica o convite aí para quem se interessar, se inscrever nesse assessment gratuito para a gente entender um pouquinho mais do desafio das corporações de vocês e, obviamente, a gente poder apoiá-los aí nesse entendimento desses desafios e estruturar aí uma possível jornada para a cloud agregando, né, e mitigando, agregando valor nesses desafios que a gente mapear, tá? Aqui bem rápido, né, só destrinchando também o que a gente vai passar, então a gente passa aí por 6 conteúdos, desde o processo, né, do que é o FinOps, como a gente pode, né, ter os benefícios aí de usar essa metodologia, todo um framework de boas práticas, modelos, né, de entregáveis, demonstração e dúvidas, tá? Agora eu vou passar a bola aqui para o Marcos, por gentileza. Marcos, pode assumir aí, que aí ele vai conduzir o próximo passo junto com vocês. Excelente conteúdo, Beleza. pessoal. Beleza, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, vamos falar um pouquinho do que é Cloud FinOps, mas antes disso, é bom a gente dar uma contextualizada o que é o FinOps, né? O Financial Operations, né? Então, com a medida que as empresas vêm começando a utilizar a nuvem de computadores, em busca, obviamente, de mais eficiência operacional e flexibilidade, né? Surgem novos desafios, principalmente os que tangem o gerenciamento de custos, né? É muito comum, não digo hoje em dia, mas logo no início da nuvem mesmo, assim, muita gente tinha problema de gastar demais com a nuvem, né? Porque não tinha o conhecimento, mudou completamente o formato de gerenciamento financeiro sobre os gastos de TI. Então, com o tempo, né, a indústria começou a ter essa necessidade de criar práticas para fazer esses gerenciamentos. Imagina, você saía de um modelo lá de CAPEX mais OPEX para um modelo só de OPEX. Então, com o tempo foi surgindo a necessidade de se criarem práticas, né, para fazer esse gerenciamento, né, porque você não poderia deixar na mão, né, somente da equipe de TI como que se faz o custo, né, como se faz o gasto em cima da TI, da tecnologia da informação. Antigamente, nós tínhamos aí as empresas, né, com seus departamentos de compra e financeiro, que eles é quem faziam todas as aquisições, e depois, com o advento da nuvem, isso tudo passou a ser com o pessoal da área de TI. Então, começou a não se ter controle sobre isso. Então, todos esses pontos foram que culminaram na prática, né, do FinOps. Tá? Então, essa é mais ou menos o início, né, da metodologia, o porquê de se criar essa prática dentro das empresas. Já a QI, né, diante dessa necessidade, né, criou um framework, obviamente baseado hoje em cima de um framework da FinOps Organization, que é a FinOps Foundation, perdão. Ela criou um framework baseado na FinOps Foundation para ajudar as empresas a gerenciar os seus fluxos financeiros de forma mais eficiente. Né? Então, baseado em cima de técnicas, né, e ferramentas
hoje a QI permite que as empresas consigam monitorar e controlar seus gastos, né, e investimentos de uma forma mais precisa. Tá? Então, esse é o QI Cloud FinOps. E qual que é o objetivo do QI Cloud FinOps? O objetivo é, obviamente, oferecer uma visão geral e consolidada, né, dos gastos, né, uma visão analítica. Né, você consegue ter, de forma gráfica, gerenciar e detalhar os seus gastos com a nuvem, seja ela né, só uma nuvem só ou outras nuvens. Hoje, nós conseguimos dar suporte até 5 nuvens. Tá? Nós temos aí as 3 principais, né, Azure, GCP, AWS, mas também a Huawei e a OCI. Então, o QI Cloud FinOps consegue fazer o gerenciamento dessas 3 nuvens, dessas 5 nuvens públicas. Tá? E aí, obviamente, tirando todo o peso, né, que você tem de controlar, porque você imagina quantos SKUs tem cada uma dessas aí. A gente está falando de centenas de milhares de SKUs, de produtos, né, que têm suas diferentes formas de custeio, diferentes formas de cobrança, tem uma série de ofertas que aparecem, tem uma série de descontos que aparecem que você não consegue, às vezes, nem saber ou controlar. Né? Então, a QI ela desenvolveu essa metodologia e, né, oferece o QI Cloud FinOps exatamente para que esse peso saia de cima das costas de vocês e que, obviamente, vocês tenham tempo para focar no negócio, né, no desenvolvimento do negócio de vocês. Tá? E quais são os benefícios hoje do QI Cloud FinOps? Bom, primeiro de tudo, melhoria da eficiência financeira. Claro, você vai ter uma série de automatizações que a gente consegue definir para vocês dentro do framework, dentro da plataforma, porque no final a gente dá uma ferramenta para esse controle, tá? E que, obviamente, assim, sendo o foco não é efetivamente a redução, mas, obviamente, que o controle faz com que você consiga enxugar os gastos, que tu consiga ter a redução dos gastos, tá? Então, você vai ter ali toda uma melhoria, né, uma melhoria da eficiência financeira por conta desse controle, por conta dessa metodologia e desse ferramental que nós vamos oferecer para vocês, tá? A questão da visibilidade, né? São muitos gráficos, é bastante visual a plataforma, tá? Você consegue detalhar, discriminar os seus custos de forma visual, você consegue ter um controle baseado na ferramenta de forma muito analítica. Então, você consegue compor ali relatórios, consegue criar uma série, né, você consegue criar orçamentos, você consegue fazer rateio dos teus custos, seja numa nuvem, seja multi-cloud. Tá? Isso aí também, além te dá a visibilidade, também vai te dar previsibilidade que, obviamente, todo mundo quer ter condições de, né, num planejamento estratégico lá, definir os orçamentos e conseguir prever os seus gastos. Né? Então, você consegue também ter essa previsão e conseguir acelerar a tomada de decisão para diversas áreas da empresa. Né? Então, você pode definir budgets para diferentes áreas e ter previsão e controle dos orçamentos. Né? Então, você consegue também aumentar a velocidade de decisão, porque você tem ali todo o teu ambiente controlado, né? Seu ambiente financeiro controlado, seus gastos com a nuvem controlados. Tá? Conformidade, claro, compliance. Nossa, nós temos aí compliance para tudo, né? E obviamente que a plataforma ela também respeita as regulamentações financeiras e segue todos os compliance que nós temos aqui no nosso país. Tá?
Escalabilidade, como obviamente a própria plataforma está em nuvem, você consegue aí ter escalabilidade, você consegue dar diferentes visões para toda a tua equipe, se caso for, né? Então a gente consegue escalar isso de forma vertical e tranquila para que todos tenham uma visão, quase que uma democratização da questão financeira, se caso isso faça parte da cultura da empresa. Tá? Como é que funciona esse framework? Né? Como é que é isso? Né? Hoje aqui, a QI ela desenvolve, junto com os seus clientes, todo o que a gente chama de Cloud FinOps Team. Tá? Esse time é um time multidisciplinar que envolve diferentes áreas da empresa. Porque é uma questão cultural, mudou-se a cultura. Então, hoje você não pode deixar toda a responsabilidade para a equipe, obviamente, de nuvem, né, de TI, perdão, com os gastos da nuvem. Então, hoje existe toda uma responsabilidade compartilhada em diferentes áreas que formam esse time de FinOps. Tá? E esse time de FinOps ele vai aplicar aqui diferentes atividades, né, baseado em ferramental, né, em treinamento interno, em mudanças culturais dentro da empresa. Né? Claro que vai a questão da medição, obviamente, começa por aqui, perdão, planejamento aqui com o ferramental, toda a responsabilidade e capacitação com relação a essa nova cultura. E, obviamente, sempre medindo e vendo como é que estão os indicadores. Né? E melhoria contínua, otimização de custos sempre. Né? Então, você está sempre trabalhando esse framework, né, para as diferentes formas de entregas da QI. Tá? Então, a QI tem aqui a forma, né, sustentar, consulting e service, que eu já vou apresentar logo na frente. E todo esse framework, ele estabelece uma governança de políticas para gerenciar os gastos com a nuvem e obter um maior valor, impulsiona a responsabilidade financeira e realização de valor com um conjunto definido de KPIs e métricas de sucesso, fornece visibilidade financeira e recomendações de uso dos recursos de TI para otimizar os gastos na nuvem, moderniza os métodos de orçamento, né? Você consegue ter previsão e estorno para permitir práticas de desenvolvimento interativas, inovadoras e econômicas. Né? Então, né, você consegue também implantar um ferramental para controlar esse teu custeio. Então, assim, são diferentes habilidades, são diferentes atividades que compõem o framework para que a gente consiga ter uma prática de FinOps dentro das empresas. E é assim que a gente trabalha. Tá? O modelo de entregáveis da QI, esse modelo é um modelo padrão nosso para todos os nossos serviços, tá, gente? Então, assim, toda a questão de definição de escopo, né? Então, a gente faz ali, limita o escopo, define o que efetivamente a gente vai fazer. Obviamente que desse escopo aí a gente vai definir os entregáveis, né? O que efetivamente vamos entregar para os nossos clientes. A gente tem uma matriz de responsabilidade que também ali delimita, né, quem é responsável sobre o quê. Tem a definição da estratégia de entrega, então, como é que a gente vai entregar, isso sempre tudo em conjunto com o cliente, né? Um cronograma, obviamente, de trabalho, como é que a gente também em parceria com o cliente, e, obviamente, toda a questão de comunicação das etapas, né, com controle, EAP, né, e depois, obviamente, outros artefatos aí que a gente acaba entregando, né, durante e no final do projeto. Tá? E como é que funciona, então, aquele consulting services e sustentação? Né? A gente tem aqui as diferentes etapas aqui que a gente faz em cada uma desses entregáveis. Tá? No consulting,
a gente, como o próprio nome diz, faz só a consultoria, ou seja, a gente faz todo o levantamento das necessidades de mudança cultural, quais são as ferramentas que o cliente precisa para se implantar a prática de FinOps dentro da empresa. Tá? Já no serviço, a gente faz toda a questão do consulting e, obviamente, executa o serviço. Tá? A gente também tem uma modalidade de service mais transformation. Aqui, a gente faz exatamente a questão do consulting, do service, mas, além de executar, a gente deixa a equipe dos nossos clientes apta a tocar isso sozinhos. Tá? Então, a gente faz efetivamente toda uma transformação interna na empresa que permite com que o cliente consiga andar com as próprias pernas. Tá bom? E depois, a questão da sustentação, que a gente faz o projeto, executa o projeto e sustenta isso para vocês, mantém isso para vocês. Né? Nós estaremos sempre otimizando o ambiente de vocês, baseado nas práticas de FinOps. Nós trabalhamos em conjunto com a nossa equipe, né? O nosso próprio time de FinOps junto com o time de FinOps do cliente. Tá? Então, a gente faz a sustentação de todo o ambiente, né, e toda a prática de FinOps dentro das empresas. Ok? Bom, como é que a gente mitiga, né, esses desafios da implementação do FinOps? Né? Então, assim, existem vários problemas, né? Quando a gente fala disso, você está falando aqui, você imagina, o advento da nuvem, ela tira lá um pouco o controle de gastos, né, do departamento de compras, né, do departamento executivo. Então, né, como é que a gente mitiga esses problemas? Né? Como a gente já vem falando, a gente reforça a necessidade de criação de uma equipe multidisciplinar dentro da empresa. Essa equipe aí vai contar com a equipe técnica de engenharia, né, com o time de produto, de business, os executivos e, obviamente, né, todo o pessoal da parte financeira, né, compras e financeiro. Que é essa equipe, tá, que fica responsável em fazer a mudança cultural. Né? É ela que vai garantir que todas as equipes sejam alinhadas com as metas financeiras. Muda o paradigma. O paradigma é trazer a nuvem como o centro, dentro do centro da empresa. Né? Então, é cloud-centric. Né? Os negócios hoje eles são centralizados na nuvem. A nuvem é o grande ambiente de inovação, só que você tem que ter muitas responsabilidades sobre isso. Então, essa mudança cultural, ela se faz necessária porque hoje não é só um responsável pela TI, não é só um responsável pela compras, é todo um time responsável por essa mudança. Tá? Então, um dos pontos que faz todo sentido e que precisa ser implantado para mitigar os desafios sobre o FinOps é a criação desse time multidisciplinar. Tá? E aí vocês vejam aqui na figura que é ele quem decide sobre a contratação dos serviços das nuvens, seja ela qual for. Tá? Aí aqui só também um quadro para mostrar para vocês um pouco aqui da mudança cultural, né? Quais são os desafios, né? O que esse time multidisciplinar, o que esse time de FinOps, também conhecido como Cloud Center of Excellence, né? Alguns, né? Dentro da FinOps Foundation, você vê bastante o time de FinOps sendo chamado de CCOE, que é o Cloud Center of Excellence. Tá? Então, o que esse time
enfrenta? Cara, no meio de tudo, falta de compreensão sobre esse conceito. Primeira coisa, todos são responsáveis. Mudou. Você não é só responsável só a tua parte do negócio. Cara, como a nuvem ela está no centro do negócio, você é responsável sobre essa nuvem também. Então, não é só a equipe de TI, é toda a empresa. É o time de vendas, é o time de marketing, né? Por quê? Porque, além de ela utilizar para inovar, ela tem que perceber que ela vai impactar nos custos dessa nuvem. Então, ela tem que ter esse entendimento, compreender esse novo conceito, né? Tem que compreender esse novo paradigma, né? Então, falta de recursos. Muitas vezes as empresas não têm recursos o suficiente, né? Ou, né, a tomada de decisão não se faz de uma forma igual para todos. Então, uns têm mais, outros têm menos. Então, com a equipe, ela vai, junto com né, a alta cúpula da empresa, definir quais são os recursos que cada área precisa, né? Integração entre os sistemas existentes. Obviamente, a nuvem ela tende a trazer tudo para ela, tudo tende a ir para a nuvem, né? Mudança de processos. Então, isso é o que mais vai acontecer, mudar processo. Imagina, hoje, a forma que se fazia compras, hoje em dia, não é mais como se fazia antigamente. Né? Você tem que definir junto com o teu time, né, de FinOps como é que isso vai ser feito. Falta de dados, né, precisos. Então, poxa, com certeza, aplicando FinOps, você vai ter sempre dados precisos, especialmente dados financeiros. Treinamento e capacitação, com certeza. Né? O time tem sempre que estar capacitado, saber, né? Conhecimento é diferencial, não precisa nem, né, explicar muito o porquê da falta de treinamento e capacitação. Orçamento, né? Então, quando você começa a trabalhar a nuvem de forma cêntrica, né, que você tem um time ali responsável por isso, você começa a ter orçamentos definidos para cada uma das áreas, né? Falta de suporte. Então, assim, é uma mudança cultural grande, mas que vai trazer muitos benefícios. Você vai ter controle do teu negócio, você vai ter previsibilidade, vai ter uma visão, você vai ter condições de saber aonde estão os gastos, discriminar os gastos de cada uma das áreas. Né? É esse o grande recado que eu quero deixar aqui. Eu acredito que na prática agora, com o meu amigo Rodrigo, ele vai poder mostrar para vocês bem tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Só que de forma visual. Tá ok, gente? Rodrigão, por favor. Beleza. Boa tarde, pessoal. Todos bem? Sou o Rodrigo Carvalho, sou analista de cloud aqui na QI. É um prazer imenso estar falando com vocês todos hoje. Eu vou estar mostrando a nossa ferramenta, o QI Cloud Platform, nossa plataforma de FinOps. E hoje vocês vão poder ver um pouco do agendador de workflows, um pouco de relatórios, centro de custos e dashboards. Então, vamos lá, compartilhar a tela com vocês rapidinho. Estão conseguindo ver? Certo. Sejam todos muito bem-vindos ao QI Cloud Platform. Essa aqui é a nossa plataforma de FinOps, né? E como o Marcão mesmo disse, o objetivo da plataforma é ela ser um complemento a tudo aquilo que é FinOps. Né? Então, existe toda a parte de transformação de cultura, do FinOps Team, né? A cooperação entre os times para você ter uma cultura de FinOps, e a ferramenta ela entra como um complemento, como um espaço onde você pode ter um entendimento melhor de seus gastos, gerar algumas automações, e é isso. Né? Vou começar mostrando agora a parte de agendador. Essa parte é muito interessante da ferramenta pelo seguinte. Primeiro porque ela é multi-cloud, ou seja, você pode ver logo de cara todas as suas instâncias que estão, sejam servidores ou bancos de dados. Para o workshop de hoje, a gente vai estar mostrando apenas parte mais de VMs,
Então, você pode visualizar todas as suas máquinas que estão rodando em diversos providers, são 5 providers que atualmente estão com suporte, né? Então, GCP, Azure, AWS, Oracle e a Huawei. Então, imagine o seguinte caso, você tem um ambiente de teste, você tem 2 ambientes de teste, um numa cloud, então no AWS, e outro em GCP, e essas VMs elas estão rodando ali 24 horas por dia, gerando um gasto às vezes desnecessário, porque ela só vai ter uso realmente nas horas úteis, né? Então, 8 por 5, 8 horas diárias, 8 horas durante 5 dias na semana. Então, para isso, via ferramenta, você tem uma medida muito simples, que é você gerar um workflow de ligar e desligar, onde às 9 da manhã você vai ligar, a VM já vai ser ligada automaticamente, e às 18 horas ela se desliga automaticamente, né? E você pode fazer um único workflow para todas as clouds, né? Então, eu vou criar aqui para vocês verem como é simples fazer. Então, você seleciona as VMs que você quer fazer o workflow, você vem em novo workflow, e vamos criar o primeiro, que é o de ligar, né? Aqui, dá um título. Ligar. Vou colocar o horário às 9 da manhã. E vou escolher o tipo de workflow, né? Temos alguns workflows, como por exemplo de upgrade e downgrade, que é muito interessante. Então, às vezes, você precisa selecionar mais de uma VM ali que você precisa fazer um upgrade rápido. Então, em vez de ser uma F1 micro, por exemplo, você precisa que ela seja uma N2 standard. Você pode criar um workflow também de upgrade, da mesma forma de downgrade, você pode reduzir o modelo da máquina também. O de backup, que vou mostrar mais para frente um pouquinho, e diversos outros scripts. Mas vamos lá, de ligar. Quantidade de tentativas, por aqui você já coloca na ordem, e aqui vem a parte de repetições. Então, a gente vai criar um workflow com repetição, ele vai ser diário, durante os dias de semana, e não tem data para terminar. Então, a partir disso aqui, a gente já pode aplicar e gravar. Você já vai ver que ele já tem criado aqui, na sequência, o workflow de ligar, e a gente vai criar mais um, apenas para desligar. Vou dar o título. Colocar ele às 18 horas. Desligar. Colocar na ordem. Workflow com repetição, diário, dias da semana, sem data para terminar. Rapidamente, a gente já criou um workflow, onde essas 2 instâncias que estamos mostrando aqui, elas vão ligar às 9 da manhã e vão desligar às 18 horas. Simples assim. Se você quiser complementar melhor, ao fim da semana a gente vai criar um workflow de backup. O de backup, a gente cria ele às 18 também. A gente cria um workflow de backup, onde você pode, pela plataforma também, criar uma política de retenção. Já estou com uma aqui criada, então vou inserir ela. Vou colocar em executar na ordem e as repetições. Nesse caso, vai ser um semanal, apenas na sexta-feira. Então, vamos lá. Semanal, dia de sexta-feira, tem data para terminar. Simples assim, já criamos um novo workflow de backup. Então, a VM ela liga todos os dias às 9 da manhã, desliga às 18 e faz um backup toda sexta-feira. Simples assim, e já com a política de retenção embutida. Muito interessante, não é mesmo? Outra parte que eu gostaria de mostrar para vocês também é a parte de relatórios, né? Porque o que é FinOps sem relatórios? Então, você pode ter, na parte de custos e analytics, você pode ter a parte de visualizar a parte de custos, né? Então, você tem um consolidado, onde você pode ver o custo no geral, você pode selecionar o período que você quer visualizar, o projeto também. Então, se você quiser ver apenas um projeto em específico, deixa eu puxar um projeto meu aqui de teste, você pode visualizar os gastos apenas de um projeto, né? Então, você pode ver o custo em detalhes também por serviço, né? Então, os custos que reduziram, custos que aumentaram, você pode ter essa visualização. E a gente vai complementar essa área mais ainda a partir do momento que eu mostrar para vocês a unidade de negócio. Mas antes disso, eu queria apenas mostrar um caso que eu acho que muitos de vocês vão se identificar. Imagine você, gestor da área de tecnologia, você tem ali um budget, né, bem específico para a sua área de tecnologia, e de repente existem outros setores de sua empresa, da empresa onde você está, que de repente, por exemplo, um caso
Apenas para exemplificar. Financeiro precisa de um Cloud SQL rodando na sua cloud, na cloud. E esse custo, ele acaba saindo, geralmente, do budget de TI. Então, esse controle dos gastos, às vezes, é muito complicado de fazer. Então, uma alternativa que nós temos na ferramenta, que é excelente, é a unidade de negócios. Aqui você pode criar áreas da sua empresa e você pode alocar projetos para cada área. E isso vai impactar diretamente na parte de relatórios. Então, eu vou criar aqui para vocês verem como é interessante. Vamos criar a primeira organização. Tem aqui TI Network. Vamos criar aqui. E vamos criar duas áreas. Né? Vou criar uma área chamada TI, maiúsculo, e uma chamada financeiro. Para essas áreas, para cada uma das áreas, a gente vai alocar os projetos específicos dela. Né? Então, vamos aqui, na área de TI, vamos alocar alguns projetos aqui. Associamos esses projetos. Então, esses projetos, eles estão alocados a essa unidade de negócio chamada TI. E aqui a gente vai colocar 2 projetos aqui na área de financeiro. Você pode gravar ele, vamos só aguardar um pequeno instante, que é o tempo que ele leva para criar. E isso aqui não tem um limite você pode criar diversas áreas aqui, é só mais por causa do tempo que temos, né? Eu estou criando apenas 2 áreas, mas você pode criar diversas aqui. E o objetivo é justamente você ter um controle dos gastos muito maior, né? Então, a partir do momento que já foi criado, a gente pode voltar. Deixa eu dar um F5. Mais rápido. A gente pode vir na parte de relatórios. A gente vem em consolidado agora. E agora a gente pode ter uma visualização específica da área de TI, se a gente quiser. Então, aqui você tem a visualização apenas dos projetos da área de TI, em detalhes também. Você pode exportar cada um deles, então pode ser como um CSV, por exemplo, se você quiser montar uma apresentação no estilo da sua empresa, você pode exportar esses dados também. E, basicamente, é isso da parte de relatórios. Olha como é interessante essa divisão, né, dos custos que você pode fazer. Você também pode pegar a unidade de negócios principal, né? Então, foi aquela que eu dei o nome de Key Network. Então, ele vai mostrar as 2 áreas. Deixa eu só carregar as 2 áreas que eu criei. Só um instantinho. Que beleza. Então, ele vai mostrar a divisão aqui de custos, né? Então, por exemplo, o financeiro está com 10%. Isso aqui podia ser aquele Cloud SQL que eu citei. Eu vi que teve alguém levantou a mão. Só um instantinho, que a gente já vai responder. E aqui a área de TI também com os seus gastos, né? E por último, eu gostaria de mostrar para vocês uma parte que eu acho muito interessante também, que é a Pivot Table, né? Então aqui é uma tabela dinâmica onde você pode ter uma visualização muito mais granulada, né, dos custos. Você pode também criar dashboards da forma como você achar melhor. Então você pode exportar esses dados também de N maneiras, você pode exportar. Mas aqui você pode personalizar. Isso aqui que eu acho muito interessante. Você pode personalizar esses dados, a visualização desses dados da forma como você achar melhor. E também você pode filtrar por tags, né, por exemplo, também, né? Então, temos algumas aqui, você pode filtrar por tags. Também, no consolidado aqui, você pode filtrar também por tags, né? Mas o Pivot Table eu acho que é uma área sensacional, que muitos de vocês devem achar muito interessante mesmo essa área. Enfim, do que eu tinha para mostrar do Cloudate, do KI Cloud Platform, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem mais técnica, podem falar comigo. Eu acho que agora o próximo slide já é de dúvidas, então se vocês tiverem qualquer dúvida, esse é o momento. Podem perguntar no chat, ou se não, abrir o microfone e perguntarem. Enfim, muito obrigado. Só tem perguntas ali no chat. O Vinícius está perguntando se consegue ter acesso à ferramenta para homologação.
Opa, fala aí, Vinícius, tudo bem? Não, consegue sim, tá? A gente consegue fazer um trial aí por algo, acho que até 15 dias. Se precisar estender um pouco, a gente consegue também, tá? E a gente te ajuda aí em todo o processo de implementação para a realização desse trial, tá? É só entrar em contato com a gente aí, a gente faz esse processo com você. Legal. Acho que... Maravilha, obrigado. Ao Lucas aí. Opa, tô aqui, Vinícius, tudo bem? Bom demais. Show Tranquilo. de bola. Obrigado aí o Bruno que deu a resposta aí. Tô acompanhando aí a QI nessa jornada aí pesada, ótimo, excelente. E sucesso aí para vocês. Legal. Valeu, Vinícius. Obrigado aí pela testemunha. Eu sou prova, porque eu tenho participado bastante aqui, ou como ouvinte, ou como mestre de cerimônias, e realmente estou vendo você em todas aí, cara. Então, obrigado por prestigiar aí. E aí, se for o caso, a gente bate um papo em paralelo aí para eu poder te apoiar aí, conforme o Bruno falou, tá? Desculpa, eu estava numa ligação aqui, aí eu tive que atender aqui, mas já voltei. Já estou aqui no link, só mandar o usuário e senha aí, ó. Excelente, excelente. Boa. Obrigado. Legal. Acho que o Rogério tinha levantado a mão. Se tiver alguma dúvida, Rogério, pode mandar no chat ou abrir o microfone aí, a gente está à disposição. Bom, acho que não. Rogério Tá? Bassetti. Isso. Eu estou pegando aqui, pessoal, só para ver se tem mais alguma dúvida, mas acho que a princípio o time respondeu aqui, até pelo próprio chat. Se tiverem mais alguma dúvida, pessoal, por gentileza, levantem a mão aí, sem cerimônia, tá? Bom, então deixa eu voltar aqui, só para a gente fazer o encerramento. Deixa eu puxar aqui. Então, novamente, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tem o e-mail do pessoal, qualquer coisa também, tá? Frisando, né, o que eu mencionei lá no começo. Então, o assessment gratuito aí, por tempo limitado, aí, pessoal, está disponível. Ele vai muito de encontro à estratégia de FinOps também, tá? Porque se você já tem um ambiente aí, né, nessas três principais Cloud Services Providers, a gente pode, né, envolver os engenheiros aqui, fazer um drill down aí para entender como está instrumentada toda a arquitetura desse ambiente de vocês, já procurando, né, possíveis processos de otimização e realmente estruturar aí como o pessoal já demonstrou aí para vocês, tá? Então, de novo, tá aí o QR Code, inscrevam-se, acho que vai ser bem legal para a gente conhecer um pouquinho mais dessa arquitetura de vocês e possivelmente ajudá-los nessa estrutura, né, de operação de controle aí financeiro para custos de cloud, tá? Então, também convido, né, acessem lá nosso site, tá aqui o QR Code também, o link aqui abaixo, para conhecer um pouco mais sobre a nossa, né, toda a jornada de modernização de infraestrutura, aplicações, serviços em cloud e, obviamente, o pilar focado em dados, tá? A gente está aí, né, chegando nos finalmente aí das duas trilhas, então a gente tem tanto a trilha do Desvendando Google Cloud, onde a gente já falou sobre Migration Factory, estruturação e evolução dos processos de Data Warehouse, toda a postura, né, de segurança, review de postura de segurança e de arquitetura de fundação, hoje, né, com os conceitos aí de governança corporativa financeira de cloud. A gente ainda vai ter mais duas sessões aí falando sobre estruturações de backup DR e toda, né, o processo de esteira de Continuous Integration, Continuous Delivery, toda a extra DevOps, como automatizá-la para seus processos mais produtivos e agile em termos de deploy, tá? E não menos importante, também as trilhas aí do GWS, onde a gente já percorreu AppSheet, DLP, drives compartilhados, painel de investigação, se não me engano, foi na semana passada. A gente vai falar de produtividade e endpoint aí nas próximas semanas, tá? Então, também QR Code aí para vocês poderem se inscreverem, receberem o invite aí para participar com a gente. E, obviamente, muito obrigado de novo pela presença de vocês. Seguimos à disposição aí para eventuais dúvidas, iniciativas. Vai ser um prazer atendê-los, tá? Fechou. Obrigada, pessoal, pela presença de todo mundo aqui. E a gente se vê na próxima semana. Maravilha. Valeu, galera. Parabéns aí. Obrigado. Valeu. Grande abraço.